Agora vamos ver como se faz o exame físico no recém-nascido. A médica pede para a mãe tirar toda a roupinha do bebê. Enquanto lava as mãos, já observa a forma como ele está vestido, como é despido, se usa chupeta, se chora, a presença de malformações congênitas grosseiras, o padrão respiratório e os movimentos da criança. Nessa faixa etária é comum ela apresentar pele de coloração rósea, algumas vezes com discreta descamação em algumas partes do corpo. A criança então é pesada na balança e sua estatura é medida com a régua graduada. É fundamental a medida dos perímetros. No cefálico, a fita deve passar pelas partes mais salientes do frontal e do occipital. O perímetro torácico deve ser medido com a fita passando na altura dos mamilos. E o abdominal, passando a fita na altura do umbigo. A médica mede então a temperatura na região axilar, onde o termômetro deve ser mantido por pelo menos 3 minutos. Existem diferentes sequências de procedimento para a realização do exame médico do bebê. Aqui, a médica começa pelo crânio, observando forma, couro cabeludo, cor dos cabelos e redemoinho. Depois palpa para sentir o contorno. Em seguida, examina os olhos, a distância entre eles, nível em relação à face, simetria, mobilidade, coloração das mucosas, córneas, pálpebras e presença de secreções. Nas orelhas, ela observa forma e presença de conduto auditivo e orifícios. No nariz, além da forma, a médica presta atenção na presença de secreções. Para observar boca, gengivas, bochechas e palato, ela abaixa o queixo da criança, que também é palpado à procura de fendas palatinas submucosas. O exame continua com a médica procurando possíveis linfonodos. Depois disso, ela examina o tórax do bebê. A presença de tumefação nos mamilos é muito frequente, algumas vezes com pequena quantidade de secreção láctea. O ideal é manter o bebê tranquilo, porque isso ajuda na hora de examinar o aparelho respiratório. O padrão respiratório é medido através das incursões abdominais, sendo normais os valores em torno de 40 a 45 movimentos por minuto. A palpação torácica é feita suavemente, com o objetivo de avaliar o frêmito tóraco-vocal. Primeiro em cada um dos hemitórax separadamente, e depois de forma comparativa. Na avaliação do som da percussão, deve-se estar atento às vibrações e à resistência dos locais percutidos. A ausculta cardíaca é muito importante nessa faixa etária e deve abranger não apenas os focos cardíacos, mas toda a área pré-cordial, região axilar e supraclavicular. O estetoscópio apropriado é o com diâmetro reduzido, que permite maior avaliação das áreas exploradas. Deve-se determinar a frequência, ritmo e intensidade das bulhas cardíacas e a presença de outros ruídos ou sopros. A medida da frequência cardíaca é feita por um período de 1 minuto, sendo normal uma frequência entre 70 e 170 batimentos por minuto. A palpação dos pulsos periféricos deve ser realizada de forma comparativa. Assim como a medida da pressão arterial, mas isso veremos daqui a pouco. Na região abdominal, o exame começa com a ausculta. Aqui a médica inspeciona forma, simetria, presença de movimentos peristálticos, circulação colateral, abaulamentos e a cicatriz umbilical. A percussão e a palpação devem ser realizadas em todo o abdômen, quando é possível perceber consistência, regularidade e tamanho do fígado e do baço. Em seguida, a médica inspeciona a coluna em toda a sua extensão, os membros e a intensidade dos movimentos, avaliando a mobilidade, número e forma dos dedos das mãos e dos pés. É importante fazer a manobra de Ortolani para avaliar a articulação do quadril e poder diagnosticar a luxação congênita desta articulação.
Ainda falta olhar o aparelho genital. No caso dos meninos, são observados o pênis, a glande, os testículos e a bolsa escrotal, que normalmente é grande nos recém-nascidos. Nessa menininha que está sendo examinada, a médica olha os lábios maiores e menores, o clitóris, o orifício externo da uretra e o ímen. Nessa fase é comum o edema local, o maior desenvolvimento do clitóris e algumas vezes há até secreção catarral ou sanguinolenta. Depois a médica faz o exame anal, às vezes encontrando a presença de pequenas fissuras. Vamos passar agora para o exame neurológico do recém-nascido. Quando são avaliados postura, tônus, força muscular e movimentação. É importante observar a reação aos estímulos sonoros e luminosos e a presença do reflexo de sucção, da procura, o reflexo de moro ou abraço e o reflexo de preensão palmar e plantar. A médica deve demonstrar paciência, pois nessa altura do exame o bebê já está se sentindo incomodado e é agora que os procedimentos ficam ainda mais desagradáveis. Para observar o ouvido, a médica usa o otoscópio, que ajuda na visualização do conduto auditivo externo e tímpano. Com uma lanterna, observa a orofaringe. E com um abaixador de língua, inspeciona a mucosa das bochechas, a gengiva, os freios labiais e lingual, o palato e, finalmente, a região posterior da orofaringe.